Durante o mês de dezembro, janeiro, fevereiro. E estamos retornando ao primeiro episódio, né, desse ano de 2026. Importante, eu acho, esclarecer, né, o pessoal que eventualmente estava acostumado a nos assistir, né, a gente vai mudar um pouquinho a nossa dinâmica, o nosso formato, né, vamos trabalhar em duplas aqui, alternando as semanas, mas seguimos, né, com os assuntos aí na área da gestão, do direito, da contabilidade, controladoria, né, e é um espaço realmente assim de discussão, de troca de ideias, de curiosidades, sempre num modo um pouquinho mais descontraído, né, num estilo de conversa. E você vai nos encontrar, né, no YouTube aqui da Rádio Conexão, no Spotify. Então seguimos aí nas nossas mídias, né? E Adri, bem-vinda, né? Muito obrigada, muito obrigada. É sempre uma satisfação estar de volta. Um pouco ansiosa, né? Porque é o primeiro do ano. E já que tu comentou, o professor César e o Jordano, eles vão fazer na outra semana, né? Isso aí. E vai ter a Profemônica e o Proferlei, que Exatamente. São caras novas, né? Então, essas duplas, que antes a gente era em 4, agora vai ser em 2, mas às vezes vai ter convidados também. É isso aí. E opinem o que vocês estão achando, se está legal ou não, porque a gente está pensando, até trocando uma ideia antes, pensando em fazer em estilo de assuntos. Por exemplo, a gente vai falar de marketing, de mercado e tal, para realmente ser um podcast informativo. Instrutivo. Isso. Instrutivo. Por que instrutivo e não informativo também? Porque instrui e informa, né? Instrui e informa, tá certo. Isso, tá certo, Adri. E olha só o que a gente pensou para hoje, né, gente? Bom, eu sou professor da área de marketing, estratégia, a Adri também há muito tempo. Né? E a gente pensou assim, olha, quem sabe a gente tenta hoje aqui responder a pergunta de ouro, né? Qual é a pergunta de ouro dentro do ambiente de mercado, do ambiente de gestão? É por que alguns negócios saem melhor do que outros, né? Parece uma pergunta simples, mas ela esconde aí um fundo muito complexo, né? E obviamente que a gente não tem uma explicação só, né, Adri? Poderia a gente responder essa pergunta aí de várias maneiras, né? O que tu pode levantar para nós? Assim? O que tu acha? Assim? Por que algumas empresas saem melhores do que outras? Quais são as diferenças entre elas? O que tu acha? Tem muita coisa, mas eu acho assim, principalmente a questão dos dados que a gente estava falando antes, né? Mas de ter dados corretos, não adianta querer analisar um dado que não está correto. Então, saber estudar o mercado, saber analisar. Além disso, que depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas eu acho, e pela minha experiência, as pessoas. Porque muitas vezes tu tem um posicionamento de marketing no mercado e aí o teu vendedor ou o teu representante vai lá e não se comporta do jeito... desconexo. Isso, desconexão, não tem coerência e consistência. Porque muitas vezes um olhar para o cliente, uma conversa bem feita, uma venda bem fechada é muito mais importante do que gastar milhões em publicidade e propaganda. Por exemplo. Exatamente. Mas eu acredito que os dados, por exemplo, eu acabei de dar um curso para uma empresa para a área de vendas e eles não tinham claro essa questão de como eles fazem a prospecção, qual é o papel deles, qual cliente era mais importante dentro daquele sistema. E é uma empresa que tem o Salesforce, que tem dados... Tem uma estrutura já. Tem uma estrutura, tem um analista de dados, tem um engenheiro de dados, que é o engenheiro que prepara todo o caminho, né? Faz a estrada ali. Tem o cientista de dados, que é o cara que pensa, assim, a pessoa que pensa no futuro. Como é que a gente vai fazer para... Que tipo de monitoramento a gente precisa. Exato. Como é que vai ser o negócio no futuro, e o analista justamente aquele que muitas vezes é criado dentro da empresa porque falta no mercado, e hoje em dia eu acho que é o mais difícil de conseguir. Sim. O analista, porque as pessoas estão com um problema de entender o cenário, o contexto, né? Perfeito. Tu sabe que historicamente, né, já que a gente aproveitando que a gente casualmente a gente é professor, no começo, na década de 90, mais ou menos, começou a aparecer esse questionamento, né? Se a gente lembrar, assim, historicamente, o marketing praticamente surgiu no Brasil na década de 60, né, Adri? O Brasil é muito novo. Há 60 anos. As primeiras escolas na década de 70, né? Isso, a gente fala recentemente, comparado a outros países, né, que tem mais tradição, o marketing é meio novato aqui no Brasil, embora forte, né? Mas na década de 90, esse questionamento começou a despertar o interesse. Cara, como é que a gente faz para se sair melhor do que o concorrente? Como é que a gente faz, né? E tem duas abordagens muito bacanas que são dessa época, né? Tem dois caras lá chamados Narver e Slater, né? Eles diziam assim, olha, talvez a resposta para essa pergunta seja
o nível de orientação para o mercado das empresas, né? Ou seja, quanto mais orientadas para o mercado, melhor seria o seu desempenho. O Narver e o Slater diziam assim, olha, tem 3 coisas ou 3 dimensões que tu tem que atender para ser orientado para o mercado. Então eles adotavam isso como uma questão de cultura da empresa. A empresa tem que ter essa cultura, né? E seriam 3 subculturas. Por exemplo, tem que ter orientação ao cliente, orientação ao concorrente e coordenação interfuncional, que é o azeite entre os departamentos, que é um exemplo que tu citou antes, né? Ou seja, ser orientado ao cliente é fundamental, ser orientado ao concorrente, ou seja, né, eu observo meus clientes, mas observo também o que está acontecendo com os outros, né? E também, quer dizer, como é que eu integro os departamentos dentro da empresa, para não dar desconexões, para não dar ruídos entre a estratégia que foi pensada antes e a execução no campo. E teve outros 2 caras, o Cole e o Jaworski, né, casualmente na mesma época, eles disseram assim, olha, talvez não seja só uma questão de cultura, mas seja uma questão de comportamento, né, ou seja, de atitudes da empresa. E aí eles também trazem 3 dimensões. Eles dizem assim, olha, uma empresa que se dá bem, ou seja, uma empresa bem orientada para o mercado, é uma empresa capaz de gerar inteligência, né? Mas o que é gerar inteligência? Né? Saber captar os sinais do que está acontecendo, quer seja dos seus clientes, quer seja dos seus concorrentes. Mas eles dizem uma coisa fundamental, quer dizer, disseminar essa inteligência, porque o que a gente vê nas empresas muitas vezes, né? A área de prospecção, a área de pensar o futuro, a área de pensar o negócio, fica em algum departamento e aquilo é fechado. É como uma gaveta, né? A informação não circula, as áreas não conversam, né? E eles trazem ainda como talvez um diferencial sistemas de recompensas internas dentro da empresa. Pode ser para a área de vendas, pode ser para outras áreas, né? Então a gente tem 2 grandes visões e vários estudos, né, ao longo dos anos, cientificamente, já estudaram o nível de orientação para o mercado das empresas em vários segmentos. E chegaram, sim, à conclusão de que ela leva a um melhor desempenho. E quando a gente está falando de desempenho, né, Adri, a gente pode, obviamente, numa visão um pouquinho mais moderna, falar da importância dos dados, né? Se a gente está falando de orientação para o cliente, orientação para o concorrente, gerar inteligência, nós estamos fazendo isso hoje por meio de dados, né, por meio da informação. E, ao mesmo tempo, também tem o Prahalad e Hamel aí que falam para a gente olhar para dentro da empresa para ver o que de melhor a gente faz nem comparado com os concorrentes, mas quais são as nossas capacidades dinâmicas ou as nossas competências essenciais. E daí eu percebo como essa questão, por mais que a gente tenha toda essa visão teórica e na prática, sim, ela funciona. Ela acontece. Isso. Como depende muito das pessoas ainda, essa questão de alimentação dos dados, a questão de ver o mercado, de pesquisar esse mercado. Como que uma empresa pequena vai fazer isso? Por exemplo, eu consigo olhar para uma empresa pequena, se eu estou dentro dela, qual que é a minha competência central? Que não deveria ser copiada por outros para ser considerada uma competência central. Ok, eu posso fazer um vinho que só eu tenho essa uva, beleza. Mas como que eu vou fazer com que o mercado entenda isso? Quem são os meus clientes? Por isso que também depende dessa teoria. Só que muitas vezes as pessoas não conhecem essa teoria. Como, assim... Me responde, como o pequeno empresário pode estudar o mercado? Né? Como ele pode usar essa teoria de orientação para o mercado e não orientação para a produção? Porque muitas vezes, o que acontece? Orientação para a produção. Principalmente o setor vitivinícola. Eu vou fazer o melhor vinho, eu vou ter as melhores máquinas. Daí, quando chega na hora de investir no mercado, eu não tenho dinheiro, não tem como contratar as pessoas, aí o mesmo que produz tem que ir para o mercado. Mas, Adri, vamos lá, né? É que parece ser coisa de grandes empresas, né? Quando a gente fala isso, a gente está falando de empresas que têm departamentos ou que têm funções. E a tua provocação é interessante, né? Infelizmente, eu não tenho uma boa notícia para o cara que é o microempresário ou empresário solitário, porque ele tem que fazer tudo, né? Ele não tem a quem recorrer, né? Então, mas existem hoje, graças, né, principalmente à comunicação, às ferramentas da internet, quer dizer, a possibilidade da gente se informar. Agora, não tem, né, Adri, como saber o que está acontecendo no ambiente, para onde vai o mercado, quais são as novas preferências dos consumidores, se a gente não tiver antenado no que está acontecendo economicamente, nas questões sociais, culturais, né, e muitas vezes não só da nossa região, do nosso local, o que está acontecendo lá fora. E a gente tem hoje uma coisa que se chama dados secundários. O que são dados secundários? Informações já publicadas, que já estão disponíveis por aí. Né? Então, por exemplo, a gente tem relatórios de entidades, relatórios de associações, de sindicatos dos ramos, né? Por exemplo, do moveleiro, do vinícola, né? Do metalúrgico, que tem estatísticas free, como a gente diz, liberadas. Né? A gente tem hoje cursos online que muitas vezes são gratuitos.
A gente tem palestras locais aqui, por exemplo, as entidades de classe aqui locais ajudam muito nisso. Exatamente. Tem muita formação, a um preço bem acessível, que o microempresário, o pequeno empresário, não só pode, mas como deve frequentar. Né? Mas, se eu estou fazendo um curso, então eu estou abandonando... Não, tu está investindo no teu negócio. Porque assim, eu não posso parar para me atualizar porque eu estou deixando de vender. Não, tu está investindo, isso também é investimento. Né? Então, de novo, né, é uma perspectiva cultural. Né? Se tu quer realmente pensar o teu negócio para além da venda, ou do ato da venda, e pensar nele estrategicamente, para onde eu vou, o que está acontecendo lá fora. O mercado vinícola, por exemplo. Né? Eu me lembro que a gente fez em determinado momento, acho que é uns 6 ou 7 anos atrás, existia o Instituto Brasileiro do Vinho, o Ibravin. E eu e tu, eu me lembro que a gente trabalhou para o Ibravin fazendo análise de tendências de mercado. Né? Por os boletins informativos, assim, a gente participou ativamente nisso aí. E há 5, 6 anos atrás, não me lembro exatamente, a gente dizia assim, olha, vem aí o rosé está crescendo forte. Já tinha indícios que o vinho rosé ia crescer, estava crescendo na Austrália, estava crescendo na Inglaterra, estava crescendo na França. Né? Hoje a gente vê, na prática, isso, né? As vinícolas brasileiras investindo na sua linha de rosé, né? Oferecendo mais marcas. Menos álcool, a questão menos dos álcool, drinks isso também estava surgindo há 5 ou 6 anos atrás. Né? Ou seja, quem lia aquilo há 5 ou 6 anos atrás já tinha uma ideia de que isso ia acontecer hoje. Né? Então, não sei se é boa ou má notícia, para quem não gosta muito de se informar, não tem muita saída. Quer dizer, é preciso se informar um pouquinho, né? Para se preparar ou estar 2 ou 3 passos adiante. O que a gente fala, o nosso professor falava, o Fabiano, né? Que as empresas têm que ser mais janelas e menos espelhos. Porque muitas vezes a pessoa está tantos anos dentro daquele mercado que acha que sabe tudo. Então, até na nossa vida pessoal também, muitas vezes os dados, eles acabam sendo deixados de lado e a gente acaba decidindo por intuição. E até está voltando uma onda dessas por intuição. Estava indo outro dia a Caxias e vi um outdoor falando sobre o papel da intuição no negócio e que ia ter palestras e tal. Tudo bem, a intuição tem a sua função. Porém, a intuição ela só funciona depois que tu tem um certo... Uma base, né? Isso, ela uma não vem do base. nada. Isso, uma base teórica, uma base técnica, uma base prática, né? O conhecimento explícito e o conhecimento tácito, que é o conhecimento, tipo, não adianta eu estudar um monte sobre andar de bicicleta e não andar de bicicleta, eu não vou aprender. Então, essa questão dos dados, de entender o que os dados estão falando, de pelo menos abrir um pouco e aceitar e colocar na tua intuição, ver como é que é no teu mercado, isso funciona. Mas muitas vezes eu posso dizer assim, agora pegando um exemplo, tem que andar de avião, mas tem gente que tem pavor de andar de avião. Mesmo tu colocando todos os dados na mesa, dizendo, olha, se tu andar de carro, por que eu lembrei disso? Porque eu quase bati é pequeno. Isso, quase bati o carro vindo para cá hoje. Então, por mais que se diga, olha, o índice de batida de carro é muito maior do que quedas de aviões e tal, mas a pessoa vai achar... argumentos lógicos para contradizer isso. Então, o nosso cérebro, as decisões, como os dados ajudam nas decisões, tanto pessoais quanto práticas da empresa, quando a gente toma as decisões, elas são emocionais, porque, na realidade, a gente tem os 3 cérebros, né? O cérebro reptiliano, que tu trabalha muito isso em comportamento consumidor, isso que eu acho fantástico. Ele vai priorizar a tua segurança. Isso, se entrar um leão aqui, tá louco, né? E se eu não sentisse segurança de estar aqui, eu não estaria aqui. Né? Então, o cérebro emocional, que é o cérebro límbico, exatamente, do cérebro límbico, que diz se eu gosto, se eu não gosto, se eu me sinto segura, se eu não me sinto segura também, e se eu vou apostar naquele caminho. E daí o neocórtex, né? O frontal. O racional. Isso, o racional. Mas nenhuma decisão, estava lendo sobre isso, nenhuma decisão é 100% racional. A gente toma as decisões emocionalmente, só que, claro, nós somos animais emocionais que pensam. Então, não vai dizer assim, aí pode vir o que está acontecendo hoje. Não, estava passando na rua, emocionalmente me senti atraído, fui lá, peguei e matei. Não é isso. É tipo emocional. Eu vou comprar alguma coisa, eu gostei daquele cheiro, eu gosto daquele sabor, eu gostei de como me atenderam. Então, o emocional tá junto. E eu vou decidir a partir do emocional, mas com os dados. Então, o racional vai dar, os dados, né, vão dar base para esse emocional. Alguém pode estar nos ouvindo e perguntando, né? Ok, se a gente está tentando responder a pergunta de por que algumas empresas se dão melhores do que outras, ou têm um desempenho melhor do que outras,
Eu acho que também é importante a gente fazer uma distinção do que seria o desempenho, né, Adri? O que a gente está falando de desempenho, né? E o estudo do marketing hoje nos traz duas grandes formas de desempenho. O desempenho objetivo, que a gente poderia chamar também de desempenho financeiro, e aí são as métricas objetivas, né? Vendas, faturamento, né? Todas ligadas à questão realmente monetária do negócio. Que é o analista que faz esse levantamento de indicadores, né? Ele olha esses dados e põe a questão dos indicadores. Isso. Então, o desempenho objetivo, também chamado financeiro, é o que lida, né, com realmente a entrada de dinheiro, a circulação do dinheiro dentro da empresa, fluxo de caixa e outros quesitos, né? Mas o desempenho dentro do marketing, né, também ele pode ser medido de forma subjetiva, que é aquilo que a gente chama de não financeiro. O que é o desempenho não financeiro, o desempenho subjetivo? Índice de satisfação dos clientes, participação no mercado, né? Índice de recomendação, a recência, quer dizer, meus clientes compram frequentemente comigo, ou a latência, né, o período entre uma compra e outra é muito grande. Não necessariamente nós estamos falando de dinheiro, mas levam a resultados financeiros, né? Então a gente sempre diz assim, olha, se a minha empresa é orientada, diz que é orientada, ela se preocupa com o cliente, e, por exemplo, não mede a satisfação dos seus clientes pelo menos uma vez por ano, ela não tem nada. Eu acho que é a coisa assim, mais básica, né? No mínimo, uma vez por ano, tu fazer uma pesquisa de satisfação com os teus clientes, né? E tu mede subjetivamente o que eles acham, e obviamente que isso leva a um resultado financeiro. Para quem gosta de estatística, né? Tem um autor lá chamado Kumar, lá nos anos 2015, ele disse assim, olha, as métricas subjetivas, elas estão correlacionadas com as métricas objetivas em 80%. Ou seja, elas conduzem, né? Quer dizer, saber se o cliente foi bem atendido, se ele recomendaria a tua loja, que é o NPS, né? Para amigos ou familiares, né? A frequência de compra, que hoje teus sistemas de CRM normalmente já te dão, os tickets médios, né? Então, é importante porque isso vai te dar uma ideia do desempenho geral. Agora, tu tocou num ponto, né, Adri, interessante, assim, a questão das pessoas e da capacidade de olhar para os dados. Né? Porque são perguntas interessantes, assim, que tipo de dado eu preciso para o meu negócio, qual é a extensão desses dados, quer dizer, por exemplo, a minha amostra para tomar decisão, ela é pequena ou eu tenho uma amostra suficiente para tomar decisão? Isso eu acho, assim, um ponto nevrálgico, sabe? Porque é muito comum nos negócios e principalmente, olha, não vou ser preconceituoso, mas nos pequenos é mais comum do que nos grandes, que ele diga assim, olha, falei com 2 ou 3 clientes, eles me disseram que se eu botar isso aqui para vender vai funcionar. Quer dizer, como é que eu vou tomar uma decisão baseada na opinião de 2 ou 3 clientes? Né? E não só pequenas empresas. Eu trabalhava numa empresa muito grande que o dono fazia assim, ele ia lançar e daí, estudo de mercado dava isso, daí ele colocava dentro da empresa, cada um dava uma opinião e ele mudava como queria. Uhum. Ou, por exemplo, olha, a minha empresa já tem uma estrutura de representantes, né? 2 ou 3 representantes me disseram que foram para a rua e os clientes estão pedindo isso. Vamos com calma, né? Digo assim, vamos tentar ampliar essa amostra, vamos conversar com os clientes. Ok, se tu tem indícios de que tem uma procura pelo produto A ou pelo produto B, que tu tem que desenvolver essa linha, por exemplo, né? Tenta pesquisar isso aí mais a fundo. Não, vamos falar com mais clientes. Eu acho que o poder da amostra, né? Ele é importante porque ele vai confirmar a tua intuição ou não. Né? Então, tu falou assim, não é que a gente joga fora a intuição ou o feeling, né? Mas a gente precisa de uma amostra maior, de um pouquinho de cautela, para ver se a intuição se confirma ou não. Acho que esse é o papel dos dados, né? E quando tu está falando, eu me coloco no lugar, assim, que agora, aí eu estou fazendo a atualização do site, essas coisas para a empresa, e a gente está vendo que tipo de kits ou combo sai mais. E eu vejo como é mais, me parece mais prático e mais fácil quando tu trabalha no online, porque os dados, eles já são compilados. Né? Então, muitas vezes tem mais dados do que tu consegue entender. Então, hoje em dia, por exemplo, excesso de informação gera escassez de atenção. Isso, então tem um monte de dados. E aí eu pergunto para o pessoal que faz o impulsionamento, eu pergunto, o que significa esses dados, né? O ROAS lá, tipo, cada real investido, quantos a gente tem de retorno? Então, eu acho, não sei se é a palavra fácil, mas muito mais claro, me dá clareza esses dados, porque está dentro de caixinhas esse negócio do site, e onde é que a gente está investindo, se está dando conversão, se não está dando conversão, se aquele cliente voltou a comprar. No dia a dia do mercado, da vida onde ela acontece, né? Do mercado onde estão as pessoas, isso não é tão claro. Eu consigo pelo CRM, é o ambiente, né? É o software onde eu tenho os dados do cliente ali.
Eu consigo saber quanto ele comprou, quantas vezes eu liguei. A última compra. Isso, tudo isso. Isso ajuda, mas eu não consigo entender quantos entraram em contato e quantos não compraram. Quantas pessoas, por exemplo, da feira. Né? Tem gente que vai para feiras e não pega dados básicos. É fazer o feijão com arroz. Tu tá falando ali de... Botou teu standzinho lá na feira. Isso. Tem vezes que a gente não faz nem o feijão com arroz, nem as grandes, nem as pequenas. Então, não adianta ter uma plataforma enorme, né? Ter toda essa... Que certamente as grandes empresas têm os consultores. Tem mais né? condições, tipo, né? Sim, mas, tipo, tu falando isso e que é muito verídico, mas às vezes vai para a feira, não pega nem os dados daquele cliente, porque para te conseguir converter isso também tem o sucesso, o fazer, porque muitas vezes a gente tem todo o planejamento, mas a ação foi... Não lembro qual dos pensadores que falou que 90% falha na ação, né? Então, agir. Então, a gente pega esses dados de 200 clientes que a gente tem potenciais, a gente liga para esses 200, 50 diz, oi, legal, 10 continua a conversa, 2 talvez tu converte. Sim. Né? Então, eu figura vejo do funil, né? Figura clássica do funil. Isso. Mas que é muitas vezes difícil fazer esse funil na vida real. Ele é meio difuso, né? Isso. Exatamente. Ele não está em caixinhas. Não está em caixinhas como está na questão da internet. Então, da internet, quando vem esses... Mas até ali está fugindo um pouco, né? Me atrevo a dizer que até dentro da internet o funil ele está meio difuso, né? Porque, por exemplo, se tu não tem, por exemplo, da tua empresa a condição de entender que o cara começou o contato contigo por um canal, deu um tempo, depois voltou por outro canal, se tu não consegue saber que é o mesmo e que ele escolheu outro... Tu dá a impressão muitas vezes que é outro cliente, né? É o mesmo entrando em contato contigo por outro ponto de contato, né? Perfeito. Em outro momento, ou seja, o funil se dissipou, né? Perfeito isso. E como que a gente consegue saber que foi o mesmo? Porque ali no site tem quem entrou em contato e não fechou a venda. O que a gente faz? A venda ativa, depois pega e entra em contato. Mas muitas empresas não fazem isso. Né? E aí, isso de saber que está comprando por outro canal. Eu fiquei curioso porque tu falou assim, muitas vezes a gente vai para a feira, né? E não faz o básico. E casualmente, na aula de terça-feira, lá em Fundamentos de Marketing, eu estava comentando isso com os alunos, porque o assunto era geração de inteligência. Uma das maneiras de tu gerar ou captar a inteligência de mercado é participando de eventos setoriais, de feiras, né? Enfim... E muitas empresas, muitas vezes, mandam os seus colaboradores para as feiras e não cobram deles os dados da feira. Então, virou uma gastação de dinheiro no cartão corporativo, né? Bastante network, bastante relacionamento. E sem, por exemplo, quais as anotações que tu fez efetivamente? Né? Quantas pessoas tu atendeu? Que pessoas foram essas? De que empresas elas são? De que ramos elas né? Sobre o que vocês conversaram? Parecem anotações básicas, né? E eu digo assim, empresa que não faz relatório de visita à feira, a feira meio que se esvaziou. Né? É um relatório que não é feito no chat GPT. Porque o que está acontecendo? Muitas vezes vem um WhatsApp enorme que daí dá vontade de jogar no chat GPT e dizer assim, resuma isso, porque foi você que fez. Entendeu? As pessoas estão mandando recados enormes, não estão lendo. A outra que recebe põe no chat para resumir e manda ele responder. Então, o que acontece quando... eu vou para a feira para fazer network. O que adianta network e relacionamento se esse relacionamento não te resolve nada? Não te dá nada, tu entendeu? Não é amizade. Não é amizade. É amizade tu tem porque é uma coisa que te dá satisfação. A venda, ela tem que acontecer, porque senão não vai ter desempenho de mercado. Então, assim, tem gente que vai... Não, o representante diz, não, mas eu estou toda semana lá. Tu acaba atrapalhando o cliente estando toda semana. Mas o que tu vai lá? Fazer o quê? Intencional. Tem intenção. Tu vai para uma feira, qual que é a tua intenção? Essa questão de relatório. O relatório de uma página, saber já a empresa, a área de marketing, pediu o que quer saber. Que dados que veio? Normalmente tem o coletor. Aí, por causa da lei LGBT? LGBT não, LGPD, né? LGPT, olha, eu confundo. LGPT, isso das... Proteção de dados. Isso, porque a outra é QIA+. Isso aí. Isso, muitas vezes não libera. Mas se tu conversa com o cliente, ele está interessado, ou o possível cliente, tu faz as anotações, pega o telefone e depois entra em contato. Não quer dizer que vai fechar. Teve um cliente grande que a gente demorou 2 anos e foi em várias feiras...
E fechou... 2 anos desde a primeira conversa. 2 anos desde a primeira conversa. E tem outros setores que levam 2 anos negociando, fazendo o projeto, e por causa de uma postura, perde esse negócio. Então, fez tudo direitinho. Os dados, levantou, foi lá, prospectou, fez o orçamento, fez o projeto, tudo. Na hora de fechar, por causa de um erro, do olhar, assim, de não dar atenção, de não estar presente ali, o que acontece? Perde a venda. Então, percebe que é toda essa questão de desempenho. Sabe que tu tá levantando coisas, né? Quer dizer, tu faz um esforço, um investimento, né? Por exemplo, a participação da feira, né? A gente tá nesse contexto... E muitas vezes tu diz assim, olha, uma postura mal dada, que muitas vezes pode ser uma palavra mal colocada, né? Uma simples palavra mal colocada já gera o atrito, já gera o ruído na negociação, né? A gente brinca assim na área da docência, né? Que cada área assim tem os seus pais, né? Assim, os seus autores, por exemplo, né? Representativos, né? Por exemplo, lá na estratégia, lá tu tinha o Porter e o Mintzberg, né? Lá no marketing tu tinha o Kotler, né? E outros autores... O velhinho Kotler, eu digo, né, que é considerado o pai dessa área do mercado, ele lançou recentemente, agora, 2024, final de 2024, um livro que era o Marketing Age to Age, ou seja, H2H de humanos para humanos. Ou seja, olha que louco, né? Ele está ali com mais de 90 anos, se não me engano, o Kotler, ainda nativa, dando palestras e escrevendo. E ele está dizendo, olha aí, ó, nós temos ferramental, nós temos dados, nós temos investimento, né? E ele disse, e talvez o que esteja faltando é essa questão da humanização. Mas eu acho que é importante, né, Adri, a gente dizer assim, humanização, desmistificar o que é ser um atendimento humano, né? Assim, o que é realmente um atendimento humano, né? Que a gente pode conversar aqui com quem está nos ouvindo. É não ser um atendimento automatizado, porque agora o que acontece? Tem tantas consultorias que trabalham com os prompts, né? Vai... Chatbots prontos. Isso. E aí, quando tu vai falar com o cliente, tem que seguir aquela linha, porque o gestor depois ouve essas conversas, porque está sendo tudo gravado. Isso também eu entendo que é necessário, muitas vezes, porque tu tem muitas pessoas trabalhando para ti. Economia, né? Recursos. Isso. Né? Só que, ao mesmo tempo, tu quer pagar menos e conseguir pessoas melhores. É um pouco difícil essa equação. Aí, o que a gente vê, né? Pessoas colocando... vamos colocar uns gatos aqui, sério isso, em lojas, uns gatos, ou no salão de beleza vamos colocar um cachorro para humanizar, e cada vez as pessoas, os robôs, a IA está cada vez mais humanizada e as pessoas estão cada vez automatizadas. Algo não está certo onde está errado, entendeu? Sim. Então, é isso. A gente tem os dados, tem tudo, muitas vezes sabe analisar, mas aí falta o quê? Porque isso é um equilíbrio. Por exemplo, tu tem que sim trabalhar, entender, ser a questão do racional, estudar, mas sem esquecer a tua essência, sem esquecer que tu é humano, né? Sem esquecer que o outro lado também tem necessidades, também busca benefícios. Então, o que a gente precisa? Também tratar bem o nosso funcionário, também tratar bem o nosso colaborador. Desculpa, né, parênteses, né, voltando, né, ao centro, né, a gente falou, né, uma das maneiras, muitas vezes, é sistema de recompensas internas, que a gente falou, né, quer dizer, lá nos anos 90, ele disse, olha, tu quer ter bom desempenho, é interessante tu ter sistemas de recompensa. Recompensa não necessariamente financeira, né? Então, tu está falando disso. Estou falando disso, mas estou falando também porque muitas vezes o empresário esquece de não pagar o que é decente, tu entendeu? De não pagar, não consigo pessoas para trabalhar. Quanto tu está pagando? Trabalha de domingo a domingo? Como é esse sistema de recompensa, né? Sim, o salário está em dia, tem a questão de comissionamento ou benefícios que são possíveis. Lembrando, né, que salário em dia não é virtude, é obrigação. Exatamente. Que vale refeição e vale transporte também não é alguma coisa diferente. É considerado como benefício, mas é uma obrigação. Mas a questão, assim, por exemplo, tu quer que o teu cliente atenda de uma forma humanizada e que entenda o outro lado, só que ele nunca esteve no outro lado, ele não conhece o cliente, ele não sai de trás do telefone e vai visitar esse cliente, né? Ele não levanta da cadeira. Por exemplo, a área de marketing. Vai em feira, vai em eventos enormes, mas já foi no cliente pequenininho lá ver? Porque muitas vezes uma área de marketing atende vários negócios, tá? Tem 5 negócios na mesma área de marketing. Como ele vai entender essas áreas? Não adianta, tem que sair dali e tem que visitar. Porque quem está na linha de frente que vai entender. Só que muitas vezes esse da linha de frente não sabe como é que estão os investimentos internos, não tem a preparação teórica e prática para isso, está lá vivendo e não é ouvido.
Né? Então é isso. O sistema de recompensas também seria ser ouvido pela empresa. Sim. Fazer por exemplo, uma vez por mês, fazer um workshop, pode ser online, onde vai falar sobre o mercado. Cada um vai falar. Entende? Mas que tem alguém que direciona para também não virar um cabide ali que tu tá só reclamando, sabe? Sim, não é uma terapia Isso, interna, não é uma terapia interna. mas fazer a informação circular. Exato. Que Aí tu vai lá no negócio lá do NFA, que eu sempre quero ir, vou ir ainda, lá em Nova York. Tipo, volta para a empresa e fala só para o teu setor ou junta a galera? Vamos juntar aqui a galera que tá... O que nós vimos lá? Isso, o que a gente viu? A galera do pós-venda, a galera de vendas. Aí o cara faz, diz, isso é do meu setor aqui. Isso. Isso é da minha área. E faz um documento, um e-book rapidinho aí, de 5 páginas. O que serve para aquela linha? Mas se tu tem as anotações, né? Isso. Se tu estruturou. Exato. Então, acho que é sempre importante essa questão do registro, né? E ainda se a gente pensar, né, Adri, no sentido assim de dados, nós estamos falando de dados como fundamentais para o desempenho. Eu, particularmente, assim, como professor, não sei tu, estou muito preocupado assim, com a questão da formação básica, né? Parece que a gente está fugindo do assunto agora, mas não está. Então, por exemplo, saiu uma notícia ontem, né, fresquinha ali, né, que, por exemplo, assim, 9 mil estudantes no Rio Grande do Sul foram aprovados, mesmo repetindo em 4 ou mais disciplinas, que é a progressão, né? Sim. Que agora está se adotando, né? Então, nós estamos empurrando alunos não capacitados em certas áreas para o ano seguinte, para o ano seguinte, para o ano seguinte, porque os indicadores são importantes, né? Uma das causas, assim, olha, isso é importante porque se o aluno reprova, ele desiste da escola. Então, é melhor, né, ir passando ele de ano que a gente reduz os índices de evasão. Mas vai se perdendo capacidades ali, né? Sim, porque eu não preciso estudar, tipo... Sim, eu vou precisar estudar depois, mas... Vai se escorrendo capacidades pelo caminho, né? E a gente chega, nós somos aqui do ensino superior, da pós-graduação, a gente está sentindo isso. Né? Quer dizer, a perda de algumas capacidades de conhecimento, eu estou falando explícito, né? Que é o conhecimento formal. Que está escrito. Que está escrito. A gente sente que vem ao longo das décadas ali, né, uma diminuição disso. Então, por exemplo, dificuldade em matemática básica, dificuldade na estatística. Língua né? portuguesa. Na língua portuguesa. Que é interpretação de texto, tu sabe isso. É para se comunicar com o cliente. Isso. Aí, o que acontece? Tu manda um texto pronto pro cliente, o cliente pode não entender, tu pode não saber escrever, mas já vem prontinho. Não precisa nem ver se tem erro de português ou não, mas o cliente não consegue entender o que tu quis escrever. Ou mesmo o colaborador vai ler aquilo que foi escrito, vai achar, não vai entender o contexto daquilo. Sim. Né? Por isso que muitas vezes quando tem alguma discussão é melhor ligar. A questão de saber se expressar, né? Como eu vou me expressar se eu não leio? E a gente sabe que a gente tocou, me lembro, em várias edições, né, do Sala dos Professores no ano passado, nessa questão da leitura, a gente bate muito nisso, né? Porque alguém poderia dizer, mas vocês são professores, é o papel de vocês incentivar a leitura. Não, porque a leitura vai te ajudar na vida, cara. Né? Não importa se tu é um vendedor, se tu é o cara que vai estar atrás do balcão, se tu vai ser um representante que vai conversar todo dia na rua com as pessoas. Né? A tua riqueza de vocabulário, a capacidade de interpretar o que o outro está dizendo, isso vem, não tem outro caminho, né? Isso vem da leitura. Então, assim, essas habilidades básicas, elas vão se refletir na tua capacidade de, primeiro, escolher que tipo de dados eu preciso, extrair alguma coisa dos dados. Eu tenho um CRM maravilhoso, pago lá a manutenção do CRM, tenho suporte técnico e não consigo usar as potencialidades dele porque não tenho a habilidade para usar. Né? Muitas vezes eu olho aquilo e aquilo é um oceano desconhecido para mim, por onde eu começo, né? O que é importante para o meu negócio. Então, é o exercício, muitas vezes, que para mim, pelo menos, né, vem da educação formal, não tem muito como ser diferente. Então, acho que a gente está numa época, e é muito saudável isso, nós estávamos falando aqui antes em off, aqui eu e o Diogo, né? Empreender é uma coisa sensacional, entendeu? A pessoa que resolve abrir o seu próprio negócio, assim, realmente são lições de vida, né? Um crescimento pessoal e profissional muito grande, mas não é só suor, né? O suor e a força de vontade, ela tem um limite, né? Chega um ponto em que tu diz assim, puxa, meu negócio não está indo tão bem quanto eu esperava, ou talvez eu esteja sofrendo muito mais do que eu deveria sofrer, né? Porque me faltam certas habilidades, né? Então, voltando àquela tua pergunta, o que um pequeno pode fazer? Muitas vezes, cara, se tu não tem tempo mesmo, porque o pequeno, a gente diz, ele está no caixa, ele está na venda, ele está atendendo, ele controla o estoque, ele tem que lidar com o contador, ele faz tudo ao mesmo tempo agora, mas lá pelas tantas, se o faturamento está legalzinho, sobrou, cara, contrata uma assessoria. Tem muita gente boa ali dando uma assessoria, muitas vezes, para te ajudar a oxigenar os teus pensamentos, né?
ou olhar o teu próprio... Que vem ali a períodos regulares, te visitar, não precisa ser uma coisa permanente. Mas eu acho que é importante, assim, muitas vezes um olhar de fora, sabe? Deixa alguém olhar para o teu negócio junto contigo. Sim, mas até, Ricardo, nem precisa ser pago. Vai dizer, não vou contratar assessoria que vem aqui, faz e vai embora. Não, tem a questão do Sebrae, que tem várias assessorias. Sim, serviços sabe? bons. Agora a Fiergs também, a Fiergs entrou em contato conosco, com o negócio da fazenda, para fazer estrutura, produção Lean. Daí eu até ri, eu falei, mas tem alguém que trabalha com vinícola? Porque eu pensei, vão sofrer, porque é diferente de uma produção exata de empresa, né? De material. As entidades de classe aqui setoriais têm serviços de mentoria. Exato, a APM aqui que eu estava vendo, muito legal, tem salas para a gente utilizar, para gravar. Então, tem muitas coisas para fazer. Tem muito suporte disponível, né? Só um detalhe que a gente vai começar a sentir mais nos próximos anos. Essa questão da falta de preparo de quem está saindo do ensino médio, que tu acabou de falar antes. E aí, o que o empresário está fazendo? Não, eu contratei o meu estagiário, que é o ChatGPT. Só que onde que a gente aprende a lidar com pessoas, a ter problemas, a errar, e aí tu ter que responder para o teu líder, teu chefe e tal, no trabalho, que não vai ser em casa ou trabalhando com o teu pai. Então, o que vai acontecer com esse público? Apesar que aqui na Serra a gente ainda tem muita mão de obra, lojas que estão abrindo, comércio. Ainda está aquecido, né? Isso. Ainda está aquecido. Mas não esquecer também da questão das soft skills, que muitas vezes tu é contratado pela tua competência. Técnica. Os títulos ali, né? Exatamente. Diplomas. E é demitido pelo teu comportamento. Isso também faz parte. E aí, sem querer mudar de assunto, mas importante destacar que a educação física foi tirada, né? Tem um dia, 45 minutos, e se tu escolher não fazer exercício, tudo bem. E o que ela ajudava? Ela ajudava a gente a saber, a perder, a ganhar, o outro tirar sarro da gente, entende? Agora, o que acontece com isso? Eu não quero mais isso. Não. Então, tu não quer? Então, eu vou lá e faço alguma coisa. Tirou mais um momento de frustração. Exatamente. De lidar com a frustração, por exemplo, ou com a competição, propriamente dita. Exatamente. Então, como é isso dentro das empresas? Porque não é só, mesmo tendo tudo estruturado, mesmo tendo no papel as tuas funções, mesmo tendo essa questão de análise de dados e das empresas próprias estarem informando que a Gerdau forma os próprios analistas de dados, porque não tem no mercado para eles contratarem, daí vem a outra e rouba deles, e assim vai, rouba monte. E os bons ficam bem disputados. Exatamente, é rouba monte. Essa questão da soft skills, que deveriam ser chamadas de outra forma, porque não é fácil a gente desenvolver. Que são as habilidades comportamentais, emocionais. Habilidades comportamentais, emocionais, e saber conversar com o outro. Porque não adianta saber analisar o dado e não saber te passar esse dado, conversar contigo, colocar em prática isso. Então, vem muito das habilidades emocionais também. Que bacana. A gente comentou no início do programa, desculpa, assim, não me perdi no tempo aqui, mas acho que estamos eu acho que vale a pena a gente retomar, né, Adri? Então, fechando aqui o que a gente falou no início, né? Esse novo formato do Sala dos Professores, ele vai ter um pouquinho mais essa pegada, né? E um dos nossos objetivos aqui, particularmente meu e da Adri aqui, é mostrar, né, que o ambiente de mercado é como se fosse um grande guarda-chuva que tem várias varetas, né? Então, nós vamos tratar, a nossa intenção aqui é tratar ao longo dos próximos episódios de situações distintas, de contextos distintos, né? Mostrando até onde vai a extensão do marketing, até onde vai a extensão da estratégia. E a gente espera realmente, né, que você que já era nos ouvintes siga com a gente quer continuar o relacionamento contigo, né? E de repente aí captar os novos prospectos, né, os novos leads, atrair mais gente também para o Sala dos Professores, que é uma maneira também, né, de democratizar um pouco daquilo que a gente sabe. Exato. Né? E se o ouvinte, o pessoal da internet quiser participar e deixar comentários, sugerir pautas também, eu acho que é bacana que a gente tenha esse tipo de conversa. Isso, e da gente conseguir ajudar a sociedade e os negócios também, o empreendedor aí, com o nosso conhecimento e para colocar em prática mesmo. Né? Semana que vem, então, novos assuntos. Ficamos por aqui. Esperamos Semana que vem é quem? Semana que vem eu acho que é a Mônica e o Arley, mas tudo bem, né? Se não for a Mônica e o Arley, vai ser o César e o Jordano. Vai ter sempre alguém aqui e eu e a Adri voltamos daqui a 3 semanas. É isso aí. Tá bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!